senhor quiser debater, fica à vontade. Bom. Pessoal, boa noite, bem-vindo ao podcast Arara em Foco. Desde já, muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência, agradecer a Deus por mais um dia, poder estar junto com você e mais um ano, iniciando a nova temporada, agora 2025. Agradecer a todos que estiveram com a gente no ano de 2024, agradecer os nossos parceiros, a Arena Telecom, Arena Solution, Geni Eletro, Centro Educacional Evolução, Supermercado Duarte, a Madeireira Paula Francinetti, a Farinha São José, o Supermercado Mendonça, o Posto Ademir, o Leal Supermercado, a Clia em Especialidades Médicas e Odontológicas, a Padaria Taliane, Vila Modas e Acessórios, a Converta X, Motor Auto Center, MVL Celulares e Acessórios, a enfermeira Fabiana Trindade, o Arara Parque Estacionamento lá em São Paulo, aquele abraço, Motor Auto Center, Bela Pizza Delivery e o Supermercado Super Mais. Hoje, mais uma vez, temos o prazer de receber e, claro, iniciar o ano é muito bom trazendo uma pessoa especial aí, como o Major Alan Jones, que está com a gente aqui mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez para esse bate-papo gostoso e vamos saber das informações, como é que foi o ano de 2024, as ações e as novidades também que vem aí em 2025 na ação policial, a defesa da nossa população. Boa noite, Major. Boa noite a todos que acompanham, né, o podcast Arara em Foco. Saudar nossos amigos aqui, Inácio, Frank e também Vitorino, da Guarda Municipal de Dona Inês está acompanhando, minha esposa Joyce também está acompanhando e todas as outras e várias outras pessoas que nos acompanham. Falar sobre esse ano de 2024, para mim, primeira palavra que me vem à mente é agradecimento, né? Agradecimento ao empenho da nossa tropa, agradecimento ao apoio dos nossos superiores, agradecimento à comunidade, agradecimento aos senhores da imprensa, comunicadores sociais, às prefeituras, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, à Polícia Civil, a Polícia Penal, as guardas municipais e tantos outros órgãos que, irmanados, atuaram ou colaboraram com a segurança pública da nossa região. Para mim é motivo de grande felicidade chegar nesse momento agora e dizer que alcançamos resultados bastante significativos. Para se ter uma noção, a nossa região, a 21ª Área Integrada de Segurança Pública, que é a circunscrição da atuação da 7ª CIPM, ela hoje registrou, né, no ano de 2024, a segunda menor incidência de crimes violentos letais intencionais no Estado. O que são esses crimes? São todos os crimes dolosos contra a vida, dolosos que têm como resultado morte. Não necessariamente os crimes dolosos contra a vida, mas todos aqueles que têm como resultado morte. Então abarca aí homicídio, latrocínio, estupro seguido de morte, etc. E é um indicador, assim, de certo modo, confiável, porque diferente de crimes patrimoniais, que às vezes tem o pessoal chama de cifra negra, né? Que seria aquela subnotificação de informações. Por exemplo, eu tive o celular subtraído, talvez eu não consiga mais, então não vou na delegacia, não vou acionar a polícia, ou aciono 2, 3 dias depois. Então, no caso do homicídio, por exemplo, não tem isso. Para se tirar um atestado de óbito, é necessário notificação dos órgãos competentes, é necessário o acionamento do IPC, é necessário acionamento da PM, da Polícia Civil. Então, é um dado mais fidedigno, né? E que, inclusive, serve de parâmetro de análise das várias políticas de segurança pública no Brasil, né? Então, esse é um indicador-chave na política de segurança do Estado da Paraíba. E para a gente ter a segunda menor incidência é um dado bastante significativo, né? É sinal de que as coisas estão seguindo um rumo interessante, um rumo bacana, né? Aliado a isso, no comparativo 2024 a 2023, nós tivemos a maior redução percentual do Estado, algo em torno de 52% de redução em relação a 2023. E além disso, a nossa taxa de CVLI, porque às vezes vocês dizem assim, não, mas é porque a cidade daqui, a região aqui são cidades pequenas, comparadas com outras cidades, mas se a gente for analisar a taxa a cada 100 mil habitantes, nós também ficamos
na segunda menor incidência do estado, 8,1. É uma taxa considerada aceitável para a ONU, então segue parâmetros internacionais. Então, para a gente é motivo de grande felicidade. E, aliado a tudo isso, o que é que a gente pode ter como, talvez, elementos que corroboraram para tudo isso? Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve considerar é a questão da parceria com os diversos órgãos que eu citei agora há pouco. Não é possível ter uma política de segurança pública, ter uma atuação policial isolada da sociedade, isolada de outros órgãos, sem uma atuação conjunta. Não é possível solucionar, até porque a própria ideia de violência em si, ela é multicausal, tem muitos fatores. De acordo com cada tipo de violência que a gente for analisar, a gente vai ter uma série de fatores que podem corroborar para a eclosão da violência. Então, falar sobre segurança pública também é um tema complexo. Você não pode isolar um órgão e achar que esse órgão é responsável por tudo. Não. Tá? A interação com a sociedade é um ponto primordial. Com a sociedade, com os diversos órgãos. Paralelo a isso, no campo da atuação policial estrito sensu, polícia militar estrito sensu, nossa parte. Além dessa interligação, que tiveram várias ações conjuntas, eu cito aí as operações integradas que aconteceram aqui na região, inclusive com o apoio da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do Batalhão Ambiental, do Batalhão de Trânsito, na pessoa do pessoal do CPRV, do pessoal da CPTRAN de Guarabira, nas atuações conjuntas com o Ministério Público, na questão da concessão de mandados de busca, mandados de prisão, etc., Ministério Público, Poder Judiciário, a gente teve ações específicas que foram realizadas pelas nossas guarnições, seja atuação de patrulhamento rural, operações em bares, abordagem em bares, em localidades, ações de orientação, conscientização de trânsito, que também tem essa repercussão, acaba tendo essa repercussão. Aí o cara diz assim, rapaz, o que é que tem a ver trânsito com isso? A gente sabe que num primeiro momento a gente pode atrelar a questão de trânsito só à ordenação da cidade, ao fluxo de trânsito da cidade, para no sentido de dizer que está organizado. Esse é um dos fatores, talvez seja uma repercussão imediata, mas tem outras também. A gente sabe que muitos dos crimes, os meliantes, os autores, utilizam a motocicleta para uma prática delituosa. Então, veja que a atuação um pouco mais incisiva no trânsito acaba repercutindo também perante outros delitos. Uma pronta resposta em algumas situações, a questão da investigação ser bastante coerente, ser efetiva por ponto da Polícia Civil também corrobora para que determinadas práticas criminais não sejam reiteradas cotidianamente. De nossa parte, a gente tem a questão da saturação, que a gente usa esse termo, saturação, no sentido de dizer que aquela atuação focal, reiterada naquela localidade, como uma forma de garantir que a população também se sinta segura, se sinta acolhida para que as respostas, para que as ações efetivem. Essa atuação das guarnições, elas se dão em razão de um processo que a gente vem implementando na companhia aos poucos, relacionada à análise de cenário. Basicamente, a gente observa os dados estatísticos daquela semana, daquele mês, e vê quais são as áreas mais quentes, as áreas com maior incidência, para que a gente possa ter uma atuação direcionada. Isso nos auxilia no sentido de dar uma maior efetividade daquela ação. Além do que, o contato com a população, repassando essas demandas em caráter urgente, né, nos auxiliam bastante. A gente teve, por exemplo, no início do ano, uma problemática relacionada a algumas práticas delituosas em serraria. A comunidade lá se organizou, fez uma audiência pública, e eu achei, muito embora talvez que num primeiro momento essa audiência pública tivesse um condão de talvez pressionar os órgãos de segurança pública, eu achei ali uma oportunidade incrível e de fato que tem frutificado, que é
essa possibilidade da gente estreitar laço com a comunidade. E a partir daí a gente tem informações um pouco mais quentes, poder trocar e a população se sentir acolhida pelo aquele órgão, no sentido de dizer assim, poxa, eu tenho uma visão X, agora eu tenho uma visão outra. Algumas outras práticas foram iniciadas, mas em caráter muito modesto, que a gente agora em 2025 pretende intensificar ainda mais, que seriam as ações de prevenção primária. Seriam mais ou menos o quê? Ações de educação junto às escolas, junto à comunidade no geral. A gente teve também, não só nesse foco em algumas ações pontuais, mas também no âmbito interno da nossa corporação, a gente teve várias instruções, tanto de abordagem, teve uma instrução de nivelamento, o pessoal da Rádio Patrulha, quase todos, participaram de uma instrução de nivelamento, passaram uma semana tendo uma atualização, né? A pessoa usa o termo reciclagem, mas reciclagem é um pouco meio pesado. Pesado. A gente teve uma atuação em termos de atualização de práticas, de técnicas. A gente teve alguns armamentos novos que chegaram graças ao apoio do Comando Geral, da Secretaria de Segurança Pública, do nosso próprio comandante regional, que foram alguns fuzis Arades. A gente chegou a alguns outros armamentos agora também recentes, que a tropa está sendo capacitada para melhor atuar e atuar de maneira mais técnica. Isso também acaba repercutindo nas ações de enfrentamento. Mas voltando à parte de prevenção, um ponto fundamental é essa ação de interação com a comunidade em caráter primário. Ou seja, quando um policial ele se dirige a determinado órgão que tem a oportunidade de falar, de também escutar as demandas daquele órgão, isso acaba tendo uma contribuição de via dupla, no sentido de que a comunidade observe com outro olhar aquele policial como um órgão legítimo para garantir sua segurança e se sinta cada vez mais confiável, tenha mais confiança para repassar informações, trocar informações, solicitar algum apoio. Por outro lado, o policial também acaba vendo aquela pessoa, aquela comunidade como um parceiro, né? Então acaba tendo um olhar um pouco mais humanitário, um pouco mais prestativo para poder atuar em causas que nem sempre são imediatamente de questões criminais. Por muitas vezes, inclusive eu já fiz isso em algumas oportunidades, teve determinadas demandas que eram muito mais de saúde pública, por exemplo, e que acabaram sendo adotadas outras ações. Me recordo, eu lembro que ontem eu participei de uma solenidade lá em Cacimã Dentro, uma oportunidade que uma mulher estava surtada. E nesse surto, a gente fez a intervenção, sempre de maneira muito humanitária, né? Conversando, dialogando. E naquela oportunidade, o marido dessa mulher já era um idoso, já não tinha forças para lidar com essa situação. O filho dela, um jovem, adolescente, ainda com uma visão muito... Sabe aquela pessoa que tem que vontade de crescer na vida, de dar outros nortes, mas precisava de um auxílio lá. A mãe eu não tinha feito, devido ao problema dela, não tinha feito o café da manhã ainda, já era mais de 11 horas da noite, do dia na verdade, mais de 11 horas do dia. E aí a gente levou ela para o hospital, foi muito bem atendido, inclusive cheguei até a elogiar nas minhas redes sociais o atendimento. Foi muito bem atendida e ainda atenderam ao jovem lá que não tinha nem tomado café naquele dia. Então veja que são demandas que acabam extravasando a nossa própria competência criminal, mas que de alguma maneira repercutem, né? Repercutem na visão das pessoas e repercutem também até nos desdobramentos daquele momento. Então, essas ações de prevenção, elas são primordiais. E a gente pretende, como eu falei agora há pouco, agora em 2025, dar uma vazão um pouco maior. Um dos nossos primeiros passos vai ser a reprodução de uma experiência que a gente teve bastante salutar em Dona Inês, em Araruna, que foi um evento chamado Colóquio sobre Segurança Pública, Educação e Direitos, em que a gente trouxe a comunidade escolar e alguns policiais para o mesmo espaço e debatemos ações conjuntas, apresentamos e mostramos uns aos outros
para que a comunidade escolar pudesse ver quem são os agentes de segurança, e os agentes de segurança pudessem ver quem são os agentes escolares, para que a partir de então a gente possa atuar de maneira um pouco mais próxima, né? Com isso a gente acaba garantindo uma sensação de segurança melhor. Paralelo a isso, a gente instituiu uma política de premiação para os policiais que estão atrelados não só às ações de enfrentamento, mas também às ações de prevenção e também a questão da capacitação, para que a gente tenha sempre um policial um pouco mais preparado e as ações elas não se restringam só ao atendimento de ocorrência, mas também tem esse condão de prevenção também. A gente teve alguns policiais que tiveram capacitação agora no PROERD, né, para que a gente reinicie a aplicação do PROERD em nossa área. E basicamente a gente pretende agora nesse ano 2025, já no início agora de 2025, possivelmente semana que vem, já fazer o lançamento do nosso planejamento estratégico, que deve contemplar um avanço nas ações de repressão, de enfrentamento à criminalidade, mas também nessas ações de prevenção, que são bastante importantes e salutares. Basicamente falei muito, né? Não, mas é bom esse conhecimento, que a gente vai conhecendo. A gente, às vezes, quem está do lado de cá, pensa que a ação policial é só aquela ostensiva, aquele trabalho, e a gente não sabe esse trabalho preventivo, esse planejamento que tem por detrás de todas as ações que é realizada, né? Sim, sim. O planejamento de qualquer... Pronto, antes mesmo de eu vir para cá, a gente estava debatendo planejamento interno para os eventos que virão agora de festas de reis e também já fazendo a interlocução com prefeituras sobre esse assunto. Então, quando a gente lança um policiamento, qualquer evento, diferente do que as pessoas pensam, que é só, não, vou mandar só a polícia para lá. Não é bem assim. Por muitas vezes é necessário pensar num reforço adequado para aquele evento, é necessário pensar que há uma logística atrelada, tanto em termos de viaturas que serão empenhadas no entorno do evento, como também dos policiais dentro do evento, aquelas plataformas que a gente chama de POP, a questão dos equipamentos que eles irão utilizar para aquele tipo de evento, seja capa de chuva, seja cintos, seja colete, seja tonfa, ou armamento que será utilizado. Pensar também no próprio policial, porque às vezes as pessoas muitas vezes tendem a diminuir ou às vezes não observar que debaixo dessa farda tem um ser humano, né? Então, como ser humano, nós temos demandas específicas, aliás, demandas naturais de qualquer ser humano. Então, o policial que está ali também tem sono, tem sede, às vezes precisa ir no banheiro urinar, enfim. Então, tem toda essa logística, entendeu? Como muitas das festas extravasam o horário noturno e adentram a madrugada a fio, então é necessário uma alimentação, às vezes, para esse policial, é necessário uma água, um café, é necessário que tenha uma pausa aí, sei lá, 10 minutos, 5 minutos, o equipamento da gente é muito pesado, quando junta armamento, colete, cinto, coturno, é muita coisa, na verdade, é mais de 10 quilos a mais. Imagina aí você passa, geralmente começa logo cedo até, às vezes tem festa até o dia amanhecer, né? Vamos dizer, 3 horas, 4 horas da manhã, com esse peso todinho carregando durante aí, né? Normalmente, em média, cada festa dessa, você fica ostensivamente em pé de 5 a 6 horas. Uma coisa é você curtindo, né? Que você está com a roupa leve, um tênis confortável, um sapato confortável. Outra coisa é você está com todo um equipamento. Não estou reclamando sobre isso. Estou dizendo assim, faz parte, é nosso ofício. Precisa de um preparo físico bom para poder aguentar isso aí. Mas você tem uma demanda que nem sempre as pessoas chegam a observar. E é de bom ouvir, pelo menos de minha parte, na condição de comandante, eu pensar um pouco nesse bem-estar dessa tropa, que muitas vezes será empregada extraordinariamente nesse evento e no outro dia estará também num patrulhamento urbano da própria cidade ou de outra cidade aí.
Então existe toda uma, como é que eu posso dizer assim, uma estratégia de ações e de gestão atreladas a tudo isso para que o que a pessoa considera como um simples policiamento, um evento, ele ocorra de maneira ordeira para que para que a festa inicie bem, termine bem sem nenhum problema. Uma coisa que a gente sempre se preocupa não é só com relação ao evento em si, mas o entorno durante a duração do evento e o pós-evento, né? A dispersão das pessoas, as pessoas indo para as suas residências e por aí vai. Existem aqueles que ainda são relutantes, os inimigos do fim, né? Que gostam de fazer uma festinha posterior, que nem sempre essa festinha posterior ela atende às expectativas das pessoas, gera às vezes muita perturbação do sossego, som alto, bagunça, algazarra, e às vezes é necessário uma intervenção policial para que a coisa ande bem, até porque tem vários trabalhadores e trabalhadoras que no dia subsequente estarão logo cedo pegando um batente e querem ter pelo menos aquele horário mínimo de repouso, né? E já tocando nesse ponto, eu acho que um ponto também essencial foi que a gente teve algumas ações conjuntas com o policiamento ambiental, no sentido de fiscalizar questões de perturbação do sossego em alguns locais e também assegurar a regularidade do funcionamento de alguns estabelecimentos, que são estabelecimentos muito procurados e que muitas vezes estão sujeitos a alguma prática delituosa nesse entorno, não querendo, como eu posso dizer assim, taxar. Estou dizendo assim, que de maneira geral, alguns estabelecimentos em caráter aleatório ou caráter estratégico foram selecionados para fins de fiscalização. E é de bom alvitre que a população entenda que a questão da perturbação do sossego, diferente do que famigeradamente há de se considerar, que o pessoal comenta que seria só a partir das 10 horas da noite. Não existe isso. A contravenção de perturbação do sossego ela não tem um horário específico. Basta que alguma pessoa ou algumas pessoas sintam incomodadas ou de alguma maneira atrapalha a sua rotina convencional. Tipo assim, eu não posso trabalhar porque tem um paredão de som aqui do lado que está atrapalhando, por exemplo, o funcionamento desse podcast, uma missa. Inclusive, existem legislações que prevêem que tem uma distância mínima de 100 metros de hospitais, de bases militares, de igreja. Então, é de bom alvitre que quem gosta de um som, de uma brincadeira nesse sentido, ele utilize de maneira moderada, no sentido de não prejudicar outras pessoas, né? O meu direito vai até o limite que não afete o direito de outra pessoa, né? Isso é importante. Aproveitar só uma deixa aqui também, já que o senhor está falando isso aí, justamente final de ano a gente vê muito a questão dos carros de som nas cidades, não só os paredões, mas o carro de som. Tem a chamada mensagem, tem aquelas coisas, mas às vezes um quer chamar mais atenção do que o outro e acaba passando, em muitos locais geralmente não se dá às vezes nem para conversar de tanto som alto. Isso também entra justamente nessa parte onde atrapalha aí. Sim, sim. O funcionamento dos carros de som ele deve ser regulado. Ele é regulado, tem alguns parâmetros tanto relacionados ao CONTRAN, mas também relacionados a questões ambientais. Então, é importante que os senhores proprietários eles utilizem o som de maneira moderada, de modo a não afetar, como eu disse agora há pouco, o funcionamento de estabelecimentos privados e públicos também, né? Eu acho que, havendo moderação em qualquer âmbito que você esteja, ou que você trabalhe, que você atue, certamente você consegue ter uma convivência harmônica, trabalhar, ganhar seu pão de cada dia, sem gerar atritos ou gerar problemas. Basta moderação. E a gente da Polícia Militar está aí atento, sobretudo com essa perspectiva, com essa visão de garantir que essa moderação ela ocorra
e que os direitos das pessoas não sejam afetados. Basicamente, quando a gente atua, é nessa linha de atuação. Deixa eu aproveitar aqui, só interromper um pouquinho, Major. Dá uma boa noite aqui, meu amigo Frank. Frank, boa noite. Mais um podcast aí, começando mais um ano, se Deus quiser. Não é casamento, mas estamos juntos para mais um ano, né? Boa noite, Major. Já temos aqui o comentário da professora Wanda Roque, que toda quinta-feira que está com a gente lá de Pilões. Acredito que na próxima quinta ela esteja aqui com a gente. Espero que ela venha junto com o pessoal de lá. Boa noite, Inácio, Frank e o senhor comandante Johnny. Um abençoado 2025 para você também, professora. E um abraço também para a professora Helena, que não podemos esquecer dela também. Né? Tudo lá de Pilões, né? Com você, Inácio. Um abraço aí para todos. Major, eu vendo aqui o senhor explicando, falando aí sobre essas ações, eu pergunto, ainda há uma falta de certa forma de conhecimento da população de seus direitos e deveres, e aí esse trabalho de conscientização da polícia ajuda muito, até para que eles possam se reeducar, que às vezes muita população não tem um conhecimento do que pode e o que não pode. Isso ainda afeta muito no trabalho de vocês também? Sim. Esse ponto que o senhor tocou é primordial. Aproveitar a deixa, saudar as professoras que fizeram os comentários. Minha mãe era professora, eu tenho uma grande estima por essa classe profissional. Acho que é por isso que também tenta educar primeiro do que coibir, né, a ação, né? Exato. Olha só, uma palavra do meu orientador, Luciano Nascimento, que ele falava que a gente vive numa sociedade consumerista de direitos. O que é isso? Na maior parte dos locais que você vai ver que todo mundo só fala em direito. Todo mundo só quer ter direitos. Só que cidadania requer não só ter direitos, mas ter deveres para com essa comunidade política. Eu não quero dizer isso. Não existe só a obrigatoriedade de ter seus direitos preservados, mas é necessário que você tenha deveres também a serem observados. Então, muitas vezes, a maior parte das vezes, as pessoas querem usufruir seus direitos sem nenhum limite, sem nenhuma moderação, como eu falava agora há pouco. Isso, de alguma maneira, acaba afetando outras pessoas. E isso é o que gera a maior parte dos conflitos. A maior parte da atuação policial militar, não só aqui na região, mas em todos os locais por onde eu passei, são de conflitos interpessoais. Homicídios, roubos, latrocínios constituem apenas uma parcela, como eu posso dizer assim, diminuta, frente a um universo de chamados e atuações que são produto, sobretudo, de conflitos interpessoais. Conflitos, às vezes, de vizinhos, conflitos, às vezes, de casais. E eu não estou falando de violência doméstica, eu estou falando de conflito, às vezes, simples, que requer apenas que um terceiro venha e faça uma moderação entre pais e filhos e por aí vai. Essas atuações de caráter preventivo eu considero primordiais, e isso vai ser um enfoque, uma atuada que a gente irá adotar nesse período agora de 2025, porque muitos desses conflitos, com uma breve explicação, uma breve elucidação, poderiam ser evitados. Com isso, boa parte dos chamados poderiam ser também minimizados. Além do que, quando você atua dessa maneira, e aí é muito importante o papel das escolas, dos professores, dos senhores pais, no sentido de cultivar boas práticas para os seus filhos, para os seus alunos e etc., você acaba construindo um futuro de uma sociedade que tente ser mais ordeira e que olhe para o seu futuro, que construa o seu futuro. A gente vê hoje em dia, cada um certamente tem suas preferências de caráter cultural, lógico, mas a gente vê muitas músicas, muita exploração midiática de práticas que não são construtivas para a nossa sociedade. Isso no futuro irá repercutir. O que é que a gente observa hoje? Muita anomia
muita, como é que eu posso dizer, muita apatia diante de práticas de violência, de casos bárbaros que acontecem no dia a dia. É meio que a sociedade estivesse normalizando determinadas práticas, determinadas formas de exploração sexual, por exemplo, de crianças, determinadas práticas de violência interpessoal, determinadas práticas irregulares no trato do trânsito, no trato de perturbações, enfim, de delitos diversos, como sendo algo do cotidiano dessa sociedade, que isso não pode acontecer. A educação deve vir primeiramente de casa, dos diversos âmbitos, para que a gente possa olhar para o nosso futuro, porque hoje eu sou adolescente, estou vivendo isso, mas no futuro eu vou ser idoso. Eu vou querer que alguém faça a mesma coisa que eu estou fazendo naquele momento? Eu vou ser pai de família, terei um filho. Eu vou querer que meu filho esteja metido naquele âmbito como eu estou e por aí vai, fazendo aquelas mesmas práticas? A maior parte das vezes não. Por muitas vezes, em alguns momentos, já cheguei a dialogar com pessoas que estavam sendo presas por tráfico de drogas e etc. E eles mesmos me reportavam que não queria que os filhos deles estivessem metidos nesse tipo de coisa. Aí eu olhava assim, por que você está fazendo isso? Não, porque eu não tive uma escolha. Todo mundo tem sempre uma escolha. Só que cada escolha tem uma consequência, né? Então, se eu escolho praticar o bem, eu vou colher bem. Se eu escolho praticar o mal, eu vou colher o mal. Quem aqui não sabe que determinadas práticas delituosas podem culminar na sua prisão ou até na sua morte, por circunstâncias diversas? Todo mundo sabe. Eu tenho 2 filhos, um deles tem 10 anos, ele já sabe. Então, o cara que é maior de idade também sabe, ou deve saber. Então, são escolhas. São escolhas. Importante justamente isso aí, quando o senhor fala justamente nesses casos que acontecem, e hoje a nossa sociedade, até eu falo aqui pela nossa região, a gente que circula na região, a gente vê esse trabalho preventivo e esse trabalho que, assim, uma preparação antes, tem trazido de certa forma também uma segurança para o cidadão aqui do outro lado que está vendo. Eu tenho visto assim, não sei se isso também reflete em números, o senhor tem já esses números mais precisos, mas a gente tem visto muito uma diminuição da questão de assaltos, de roubo de motos, uma queda muito grande nos últimos anos nesses números acontecendo na nossa região. Isso traz até uma segurança para o cidadão poder, muitas vezes, visitar um parente numa zona rural ou em outra cidade. Quer dizer, isso também, em números, também está acontecendo, assim, mas para o senhor trazer mais precisamente para a gente? Sim. Só que esses dados, eles são complexos. Por que são complexos? Porque crimes patrimoniais, em sua maioria, eles são subnotificados. Não é que nós, órgãos policiais, deixamos de registrar, mas muitas vezes o cidadão não procura a PM, procura diretamente a delegacia, Polícia Civil. Ou às vezes procura a PM e não leva o caso à delegacia de Polícia Civil. Ou às vezes não procura nem a PM nem a Polícia Civil. Ou simplesmente desiste de registrar porque considera que talvez não seja possível, né? De uma cifra negra nesse contexto. Essa percepção a gente observa pelo nosso dia a dia, mas em termos quantificáveis é um pouco mais complexo de trazer à tona esses dados. Mas o que a gente tem, já tocando nesse ponto, é que na área da CIPM, não só pelos policiais da 7ª CIPM, mas também de muitas fiscalizações de trânsito, pelo pessoal do CPRV, esse ano de 2024 foram recuperados mais de 100 veículos com registro de roubo, furto, ou veículos que foram roubados e foram clonados. As adulterações do número de chassi são quase que perfeitas. Exige que o policial que faz a observação, que faz a abordagem, ele tenha uma certa perícia, uma certa atenção, um certo cuidado na hora de averiguar. E por muitas vezes, ou algumas vezes, o cidadão passa desapercebido, né? Mas é importante, já que foi tocado nesse ponto,
e aí fica uma mensagem para o cidadão, que ao negociar os veículos, seja feito o trâmite pelo Detran. O Detran ele faz a vistoria do número do chassi, do número do motor, dos veículos, seja carro, seja moto, o que for, e que seja feita essa passagem de maneira correta. Em não sendo, porque às vezes a negociação ela se dá no momento anterior à passagem, mas que no mínimo você tenha um certo cuidado em observar. Uma coisa que é chave de tudo isso é a correspondência entre o valor de mercado e o valor do veículo. Muitas vezes as pessoas acham que está sendo vantagem comprar um veículo pela metade do preço. Mas entenda bem, num panorama econômico atual do Brasil, quem está disposto a dar dinheiro a alguém de maneira aleatória? Poucas são as pessoas. Ou o cara é milionário, ou o cara faz ação de caridade. Mas presente de pai e mãe, né? Só. Mas assim, não é algo tão convencional, concorda, né? É difícil. Então, já aconteceu do cara... um veículo valia 50 mil reais, o cara vender por 25, por 30. Então, alguma coisa tem de errado. Então, você já começa a estranhar por aí. O cara quer se desfazer desse veículo rápido, fácil. E aí você às vezes vai naquela gana de ter uma vantagem, aquele interesse de ter uma vantagem e acaba respondendo criminalmente, ou por receptação ou alguma outra prática delituosa, perdendo seu veículo, seu investimento de 30 mil reais, por exemplo. Então a população tem que ficar atenta a esse ponto, né? Tem um outro ponto que o senhor tocou agora, que agora me fugiu a mente. Falávamos da... Justamente a questão da segurança do cidadão. E outra coisa também, até aproveitar, a presença mais ostensiva tem sido. Como é que tem sido assim? O senhor falava agora há pouco que tem os polos, ali analisado os locais que precisa de mais, vamos dizer assim, mais presença do policial. Como é que tem sido aí justamente esse preparo? E a gente tem visto sempre presente. Aí você passa um canto ali, sempre aquele trabalho mais ostensivo em tal canto ou outro. Mas a gente, hoje eu não sei se aumentou a quantidade do policiamento, mas a gente vê mais presente hoje, eu acho que seja já um trabalho estratégico seu, mas a gente se vê mais presente a polícia do que antigamente. Antigamente a gente raramente via o policial ali presente, hoje a gente vê mais presente, não só nas cidades, mas em várias cidades, vários locais, até na zona rural a gente vê mais a presença hoje policial, né? Fico demasiadamente agradecido por uma colocação dessa, isso aqui não tem preço. Basicamente... a gente tem avançado na análise estatística criminal da região. Um dos pontos que quando eu assumi, aproveitar a oportunidade de saudar aí o Tenente Adelaide, o Sargento Edmilson, que são as pessoas que levam a cabo esse trabalho. Quando eu assumi não tinha esse trabalho, hoje em dia já tem, que é o levantamento de todas as ocorrências. Todas as ocorrências são computadas, não só no sistema, mas computada de maneira apartada para fins de análise criminal. Em termos de... é feita uma planilha, um grande banco de dados, em que é analisados horários, locais e por aí vai. Isso aí nos possibilita ter uma informação um pouco mais técnica para fazer o emprego do policiamento. Paralelo a tudo isso, a gente tem um serviço de inteligência que tem atuado de maneira muito incisiva, de maneira muito efetiva aqui na região, que nos subsidia de informações para fins de tomada de decisão, que isso também é muito importante. E a própria, que esse era o outro ponto que eu tinha esquecido de lembrar agora, a própria população. A colaboração da população é primordial. Eu participo de alguns grupos de algumas cidades. E aí, inclusive, quem puder me colocar em mais, pode colocar, que eu acho bom. Atenção, Matheus. Eu acho bom, porque eu acabo acompanhando a dinâmica da movimentação da cidade. Muitas vezes, a maior parte desses grupos tem muito debate político. Eu não sou um cara político partidário, engajado. Eu sou um pouco mais... Eu tento ser um pouco mais imparcial nesse sentido, até para que minha atuação seja realmente uma atuação conforme as pessoas almejam. Mas um ponto primordial nisso tudo é que a informação que a população passa, quando ela passa em tempo hábil, ela é fundamental. Eu compartilhei um dado de alguma coisa que aconteceu há um tempo atrás, que
que a população gostou de uma cidade aqui vizinha. Viu uma movimentação estranha. De imediato acionou um policial que repassou a informação para mim, ou que repassou a informação para o oficial de serviço. De imediato as guarnições foram mobilizadas. Um fechou de um lado, um fechou do outro, tal. Como existia um certo delay, uma certa demora na informação para chegar em quem direito, porque o cara estava na zona rural X, lá não pegava telefone, tal, ele teve que se deslocar para repassar a informação, mas enfim, mas a informação chegou, foram feitas diligências. A guarnição não conseguiu alcançar, não conseguiu prender a pessoa, o determinado indivíduo que estava lá em atitude suspeita. Mas certamente só essa atuação, essa movimentação fez com que naquele dia, naquele momento, não tivesse uma prática delituosa. Esse é um exemplo bem clássico de como é importante o que eu falava logo no começo, da colaboração e interação com a população. A população, esse era um outro ponto que eu queria chamar a atenção, já aproveitando a oportunidade. A população, ela não deve esperar que as coisas aconteçam. Todo mundo aqui, nessas cidades agora aqui do interior, todo mundo conhece todo mundo. Então, se eu moro em uma determinada comunidade e está passando um pessoal numa moto estranha, num carro estranho, que eu não tenho o hábito de ver por ali, ninguém nunca falou que esse cara veio visitar alguém aqui, mas está transitando de maneira assim ostensiva, no sentido de chamar a atenção, no sentido de maneira estranha, de gerar uma certa suspeita, eu não tenho que esperar que ele pratique um delito. Eu não tenho que esperar, ou não tenho que observar que isso seja um problema alheio a mim. Esse não é um problema alheio a mim, é um problema que me afeta, que pode me afetar. Porque às vezes é assim, não aconteceu nada comigo, mas pode acontecer com meu irmão, com meu vizinho, com a minha mãe, com meu pai. Só roubou fulano e tal, então eu vou ficar calado. Só que da mesma forma que roubou fulano e tal, pode chegar até mim também. Então esse sim é um problema meu. Lembra que eu falava da questão dos deveres? Os deveres estão atrelados a isso, a você compreender que tudo aquilo ali não é um problema de fulano, de ciclano, mas de toda a comunidade. Então quando você começa a ver determinada coisa que chame sua atenção, é muito importante que você faça uma denúncia, nem que seja anônima, ou que você procure alguém de sua confiança, e por isso que a gente pretende ter esse elo de ligação cada vez mais forte com a comunidade, porque a partir do momento que você confia em mim, estou citando eu como exemplo, confia em mim, eu vou recepcionar informações cada vez mais quentes, em caráter imediato, em que a gente pode dar uma atuação policial mais efetiva. Nesse intercurso de tempo, a nossa tropa não aumentou. Pelo contrário, diminuiu. Alguns passaram em outros concursos, então pediram baixa e tal. Não teve uma mudança abrupta, mas nós perdemos alguns policiais. Alguns outros não chegaram, não por nada, porque o curso de formação está funcionando, então a gente aguarda que com a conclusão do curso alguns policiais venham para cá para reforçar um pouco mais o nosso contingente atual. Mas o que a gente fez? Com o que a gente tem, vamos tentar dar uma aplicabilidade um pouco mais efetiva. Então vamos focar nos pontos ou nas demandas que a comunidade considera como necessário, ou que esses dados estatísticos nos apresentam como necessário. Então, se está tendo determinada prática de roubo em uma determinada comunidade, a gente vai direcionar as nossas forças, nossas energias para essa localidade. E foi basicamente esse mesmo discurso que eu tive na audiência pública que eu falava agora há pouco. Veja que um assunto está conectado com o outro, né? Na audiência pública, a comunidade veio reclamar, tá tendo isso, aquilo. Eu falei, olha, eu não estou sabendo. Estou sabendo desse caso e desse caso. Não, mas teve mais. Esses outros casos foram notificados à PM? Não. Teve um caso de um roubo de moto que o cara só veio denunciar 5 dias depois. E diretamente na delegacia. Cada órgão de segurança pública tem sua competência específica, né? Não desmerecendo ou desacreditando um órgão X, Y, Z. Cada um tem sua competência
e sua expertise, sua responsabilidade. A competência da Polícia Civil basicamente é investigar caso, é uma atuação pós-fato. Uma atuação pré-fato é a PM, que é a questão do policiamento ostensivo, ou uma reação imediata que eu digo no calor do momento, na situação flagrante. Então, a partir do momento que a população não nos aciona para essa atuação imediata, como a gente pode fazer uma prisão em flagrante? Como a gente pode fazer uma prisão em flagrante? Uma atuação 5, 6 dias depois, ela muitas vezes se torna, como é que eu posso dizer assim, não efetiva, porque muitas vezes o autor do delito já se desfez do objeto, não tem uma conjuntura política favorável para detê-lo. Iremos aguardar a questão da investigação policial para ser emitido um mandado de prisão ou ser decretada uma prisão preventiva desse autor, que isso acaba demorando um certo tempo, né? Até pela própria processo, o próprio rito processual que por lei é exigido que seja atendido. Então, essa atuação, essa informação em caráter imediato, ela é fundamental para a gente. E aí eu citei esse exemplo do caso da zona rural, que foi dada uma resposta imediata, não conseguimos prender, mas eu considero como exitoso, porque não houve nenhuma prática delituosa nesse dia, nessa comunidade rural, e alguns outros casos também. Essas atuações que o senhor falou aí sobre a questão da ostensividade, para mim é primordial, aliás, para mim é motivo de felicidade receber uma notícia dessa, uma observação dessa forma, porque realmente nos passa a ideia de que estamos seguindo ou iniciando o caminho correto. Como eu falei agora há pouco, para agora, 2025, pretendemos realmente avançar nessa pauta para que a gente consiga alcançar resultados cada vez mais significativos. Para a gente alcançar os resultados que recebemos em 2024 foi muito bom, mas pretendemos avançar um pouco mais. E já falando em avanço, teve um ponto que eu peço desculpas, acabei esquecendo. Dentro dessas práticas de prevenção, dentro dessa seara de prevenção, um ponto fundamental para nós é a questão das ações assistenciais. Porque essas ações assistenciais, elas nos auxiliam a mostrar para a população, principalmente das comunidades carentes, que a polícia não é só repressão, não é só a polícia, não é só aquela pessoa que vai vir prender, mas que possa ser uma mão amiga num dado momento. Então, eu gostaria de agradecer a todas as entidades, todos os órgãos, todos os comerciantes, parceiros que nos auxiliaram ao longo desse ano de 2024. Em 2024, a gente recolheu mais de 1.000 brinquedos que foram distribuídos para crianças carentes. E um ponto chave, um ponto fundamental deste ano, eu considero que foi a arrecadação de alimentos. Me lembro que um ano anterior, eu estava comandando Araruna e a área da CIPM ela arrecadou em torno de 700, 800 quilos de alimento. Do ano passado, nós conseguimos dobrar. Foi 1,5 tonelada de alimento que foi recolhido nas 11 cidades e que foi distribuído para praticamente todas as cidades da região. Todas. Algumas cestas básicas. Esse ano, nós duplicamos o que já havia sido duplicado. Graças a esses comerciantes, a população colaborou, que confiou, foram arrecadados 3 toneladas de alimento. Muito. E duas vezes mais, né? 3 toneladas de alimento. Na Paraíba toda, só teve uma unidade que conseguiu arrecadar mais do que essa nossa unidade. E pra gente é um motivo de grande felicidade saber que a população está confiando cada vez mais, está colaborando cada vez mais e que a gente pode levar um pouco de conforto para a comunidade carente da nossa região. Para além disso, essas ações assistenciais, além de ter esse caráter humanitário de ajudar a quem mais precisa, que é um ponto fundamental hoje em dia, para a gente também, muitas dessas ações acabam sendo refletidas em questões de segurança. Não raramente, durante a entrega,
chega aos nossos conhecimentos uma denúncia, uma informação, algo que colabora com o nosso trabalho, nos auxilia a ter que as pessoas tenham um olhar legitimante da nossa atuação. Isso também reflete na seguinte coisa. Eu cito esse exemplo não em caráter pejorativo, mas em caráter extremamente um elogio fundamental. A cidade de Dona Inês. A cidade de Dona Inês, eu gostaria de parabenizar a Guarda Municipal, parabenizar a Prefeitura, na pessoa do meu amigo Antônio Justino, que confiou no nosso trabalho e colaborou. Na cidade de Dona Inês, a gente tem um histórico de toda ocorrência ter moído. Toda ocorrência havia sempre uma resistência. Isso podia ser qualquer ocorrência, perturbação do sossego que dava moído. Eu me lembro que num primeiro evento, pós-pandemia, estávamos saindo da pandemia, tinha acabado de assumir o comando da companhia lá de Araruna, que pertence à 7ª CPM, hoje eu comando a companhia pertence à unidade, né? Hoje eu comando a unidade, não deixa de fazer parte da área que eu comando, mas de maneira detida, naquela época eu tinha essa competência. Um dos primeiros eventos pós-pandemia foi uma festividade lá em Dona Inês. E me lembro muito bem que, de um dado momento da festa, um cara embriagado passou de moto por dentro da festa. Sim. Vê na hora bater em alguém, matar alguém, fazer qualquer coisa. Ele até era uma pessoa até conhecida da sociedade, mas naquele momento, para aquela circunstância, está todo errado. A guarnição segurou ele. Quando segurou ele, a população veio tomar o preso da polícia. Teve uma certa dificuldade, mas a gente fez o nosso procedimento, que deveria fazer, entendeu? A moto foi apreendida, o cara foi encaminhado à delegacia, foi feito teste de alcoolemia, tudo que conforme o figurino. Mas aquela situação me deixou uma lição. A gente precisa fazer alguma coisa. Quando aconteceu aquelas situações das fake news das escolas, lembra que havia toda uma celeuma... Um medo ali da população toda. A gente começou a fazer, por determinação, por orientação do Comando Geral, patrulhamento no entorno das escolas. Só que esse patrulhamento, ele não era o suficiente para mudar a percepção das pessoas. Então, muitos alunos deixavam de ir para a escola. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, e para mim, enquanto responsável pela segurança lá da região, para mim, isso era muito ruim. Era um sentimento muito ruim, tipo, com uma falta de crédito mesmo, de credibilidade. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos começar a ir para dentro das escolas. Vamos fazer visita lá aos professores, diretores, perguntar se está tudo bem, se estão precisando de alguma coisa. Nessas visitas, uma coisa que eu observei foi, sabe o quê? Foi que os alunos, os professores, olhavam de maneira assustada para a gente. Como se a gente não fosse, como nós policiais não fôssemos servidores públicos, como nós policiais não fôssemos agentes voltados para a atuação do interesse público, em termos de segurança. E aí eles olhavam de maneira muito assustada. Em alguns casos, a gente observava um certo distanciamento daquele pessoal da gente. Foi quando a gente fez, não, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. A gente tem que dar algum passo no sentido de trazer essa população para a gente, até porque eles são formadores de opinião, essa população, esses jovens, vão ser os futuros cidadãos. Então, se esses caras crescem com a ideia de que a polícia é um inimigo, então qual vai ser o futuro da nossa sociedade? Aí foi quando a gente fez aquela questão do colóquio, do evento que eu falei agora há pouco. O primeiro evento foi em Araruna. Para minha surpresa, isso superou todas as expectativas. Veio o Conselho Tutelar, veio o secretário de Educação, veio prefeitos, não todos, mas alguns vieram. E nessa oportunidade foram apresentados alguns projetos sociais que a polícia desenvolvia em outras unidades. E também tivemos participação da população civil falando também sobre a questão. Então tiveram falas de policiais e da população civil. E dentro daquele espaço estavam sentados todos juntos. Ali foi o pontapé inicial para que a gente começasse a designar que as guarnições fossem para as escolas. Então, nessa ida para as escolas, algo muito interessante aconteceu, inclusive comigo. Então, eu ganhei livro, que para mim não tem presente mais importante do que esse. Eu ganhei livro, eu sentei para tomar café com o professor e escutava os problemas deles. Uma certa vez,
me chegou uma história de que um professor tomou a prova de um aluno que estava colando porque estava em ligação com a mãe passando cola para o aluno, e num dado momento veio perguntar se o aluno já tinha vendido as pedras de crack. E eles ficaram preocupados, perplexos. O que fazer com esse aluno? Eu falei, olha, você, primeiro caso, não está mais em flagrante, já tinha passado mais de um dia, já tinha passado um certo tempo. Esse caso tem que ser levado ao conhecimento do Conselho Tutelar, e ficaram com receio o que esse aluno poderia fazer no outro dia. Então eu pedi que a guarnição acompanhasse, visualizasse e fizesse uma intervenção, um diálogo com esse aluno, antes da chegada dele na escola. Quando chegaram para conversar com ele, visualizaram que ele estava com uma faca. O que ele queria fazer com a faca indo para a escola? Veja que tudo começou com diálogo. Tudo começou com esse estreitamento de laço. Isso aí foi primordial. Aí o que acontece? O pessoal do Dona Inês visualizou, fez, não, eu quero fazer um evento desse aqui também na área. E o divisor de águas foi Dona Inês porque em Dona Inês foi colocar toda a rede de proteção social no mesmo espaço. E aí, quando concluiu, teve professora que chorou, deu um abraço na Major Carla, tal, aquela coisa toda, que não imaginava que a polícia poderia ser daquele jeito. Pra gente foi interessante. Isso abriu espaço para que a gente pudesse fazer outras intervenções. E hoje, não é que os problemas acabaram. Os problemas de segurança pública, eles são cotidianos, porque nossa sociedade não atingiu um nível de civilidade em que a gente não vai ter conflitos. Sempre tem um conflito ou outro, sobretudo começar a passar informação, começar a, de alguma maneira, nos auxiliar para a própria elaboração, construção da segurança dessa própria população. Isso não tem preço. Isso faz com que as ações sejam mais efetivas. Isso constrói sensação de segurança. Isso possibilita que as respostas sejam realizadas de maneira mais rápida, né? E depois disso, eu cheguei a participar até da reunião da rede de proteção social. Para mim, isso aí não teve preço. Inclusive, cheguei até a fazer falas lá. Então, as visões que aqueles profissionais tinham em caráter distorcido foram remodelados. Enfim, esse trabalho foi iniciado, mas a gente pretende que esse ano 2025 seja retomado. O ano 2024 foi um ano difícil no aspecto que a gente teve muitas demandas, um ano eleitoral, então assim, demandas, todo evento, por mínimo que fosse, acaba sendo um evento assim, eleitoral. Teve algum, assim, vamos dizer assim, de certa forma, criou-se algum tumulto nesse período eleitoral, foi mais calmo? Porque assim, geralmente tem locais que o pessoal são mais fervorosos na torcida por um político e acaba extrapolando, né? Eu acho que teve sim, teve várias cidades. A eleição ela já começou com os primeiros eventos do ano. Então, todo o evento existia uma presença de vários políticos, várias pessoas eram convidadas, então tinha essa roupagem, né? Desde os primeiros, os mais simples, se tornaram complexos. Só que quando chegou o próximo período eleitoral, as próprias convenções, né? A gente teve, nas 11 cidades, teve dia de ter 13 ou 14 convenções. Por que 13 ou 14? Porque eram de partidos distintos, no mesmo horário, no mesmo dia. Isso para a gente foi um desafio, porque a gente teve que construir uma certa capilaridade para a atuação nesses diversos pontos, salientando que poderia haver risco de choque dos partidários e ter que reforçar esse policiamento nessas várias cidades. Então, qual foi a estratégia? Além de reuniões prévias, um planejamento um pouco mais cuidadoso, a gente colocou vários oficiais de serviço nesse dia, acompanhando as áreas. A gente delimitou, normalmente a gente tem alguns oficiais que, por dia, 2, 3, que coordenam o policiamento aqui da região toda, na circunvizinhança aqui
de Solânia, na circunvizinhança de Araruna, mas nesse dia específico a gente delimitou ainda mais a área de atuação desses oficiais para que eles acompanhassem cada evento, cada localidade teve uma guarnição. Então houve uma rede de comunicação também muito rápida, porque eles ficavam me dando um feedback imediato a cada hora de como estava o andamento dos eventos, para que diante de qualquer como é que eu posso dizer, qualquer entrave, qualquer circunstância, a gente direcionasse um apoio, um reforço para aquele local mais problemático. Graças a Deus, primeiramente, graças também ao empenho dessa tropa, a gente não teve nenhum registro. Mas houve, posterior às convenções, vários eventos, alguns dos quais foram coincidentes os dias. Então o evento X começava às 2 horas da tarde, o outro evento começava de 4 horas. Só que começar de 2 não necessariamente terminou de 4 horas, ou seja, não é que concluiu um para começar o outro. Aí, às vezes teve esse choque e assim, uma preocupação da gente é porque há trânsito de pessoas com camisas de cores diferentes em que em um dado momento poderiam se chocar. Mas graças a Deus, graças a essa população, a sensibilidade dessa população também, a gente não teve esses choques. Em alguns locais foi necessário que o Poder Judiciário, o Ministério Público se manifestasse no sentido de delimitar quais seriam os dias de evento de cada local. Isso para a gente foi bom. E em alguns outros foi delimitando os locais dos eventos. No norte, outro no sul, para ter um distanciamento mínimo para que eles não viessem se chocar. Mesmo assim, para a gente foi um desafio. Porque, por exemplo, cidade X, que só tem uma viatura, nesse dia tem que ter 2. Só que se fosse só para essa cidade, estava bom. Era boa, né, irmão? Normalmente, no final de semana, tinha evento em todas as cidades, entendeu? Então, a gente teve essa demanda adicional em termos de logística, de recursos humanos, de planejamento, mas graças a Deus, graças ao empenho dessa tropa, graças ao próprio setor administrativo da companhia que elaborou esse planejamento, que trabalhou para a formulação desse planejamento, conseguimos terminar o período eleitoral sem nenhum registro de ocorrência grave, sem nenhum registro de choque, de violência, de homicídio, de alguma prática dessa natureza que viesse a ser relacionado à manifestação dos eventos. Ou seja, dentro dos eventos não houve nenhum registro de ocorrência. Para a gente isso não tem preço. Muito sossegado, graças a Deus. Eu vou aqui a mais uma participação, né, Frank, nas redes sociais aí, o pessoal interagindo com a gente. Manda um abraço aí pro pessoal, Frank. Vamos lá, Inácio. Está o Antônio Vitorino, lá de Dona Inês. Boa noite. A Guarda Municipal Dona Inês, 100% na audiência. Bom, muito obrigado. Um ponto primordial, já que a gente falou de integração, foi dado há poucos dias atrás. A gente espera agora, nesse ano 2025, a gente avançar mais nessa questão da integração da Polícia Militar, da Polícia Civil, desses órgãos operativos de segurança com as guardas municipais. As guardas municipais, elas exercem um papel primordial, fundamental na segurança dos municípios nos quais ela atua. Então, um ponto-chave que a gente vai avançar, inclusive Vitorino está acompanhando aí, eu falava agora há poucos minutos atrás, com o Tenente Joanderson, que é o comandante da Companhia de Araruna, no aspecto da PM, né? Que vai haver eventos nesse mês de janeiro, agora em Dona Inês, e que já sentasse com o Vitorino para fazer o planejamento integrado. Ou seja, para que a gente já possa planejar uma atuação conjunta, não só da PM, mas também da Guarda Municipal, para que a gente não tenha um retrabalho. Eu considero que não é salutar que a gente tenha uma guarnição da PM e uma guarnição da Guarda Municipal no mesmo local, se a gente pode espalhar esse policiamento, abarcar uma área um pouco maior, né? Dar direcionamentos um pouco mais amplos, para que a gente tenha uma cobertura maior do evento e garanta uma maior sensação de segurança. Então a linha de atuação é essa, e a gente pretende, agora nesse ano 2025, não é que a gente não tem uma boa relação com os outros órgãos, não,
Mas eu estou dizendo assim, ter uma interação mais firme, mais forte, mais conjunta, para que os planejamentos eles sejam de fato elaborados de maneira conjunta, né? Para que o mesmo planejamento que tenha determinações ou missões para a PM também tenha para esses outros órgãos, para que a gente possa atender melhor essa população. Então, esses avanços já foram iniciados em 2024, a gente observa que é positivo, e 2025 com certeza a gente vai ter avanço nesse sentido, e para a gente é muito bom. Vai ser muito bom e a população vai gostar, com certeza. E é importante porque, da forma como o senhor está falando, o planejamento vai ser dos 2 órgãos, mas um plano só, para que possa abranger todos os órgãos de segurança e possa a população cada vez se sentir mais segura. E aí eu aproveito justamente nessa questão dos eventos, porque assim, como é que foi agora no final do ano? Tivemos a virada de ano em muitas cidades, e aí a gente sabe que chega muita gente disposta a fazer festa. E aí, como é que foi aí as viradas? Porque teve as festas normais e teve aquelas festas que o pessoal costuma fazer com paredões, com som. Como é que foi o movimento também nesse final de ano? Esse final de ano foi uma demanda, um esforço bem complexo, porque aliado à comemoração da virada de ano, teve também a assunção, a posse de prefeitos, vereadores. A exemplo daqui de Arara, que ocorreu na madrugada, alguns outros aconteceram no dia 1, né? Então, a gente teve também festas, tanto na virada de ano, mas também no dia 1, também no primeiro dia do ano. E a gente conseguiu empenhar um policiamento extraordinário nessa oportunidade, de agradecer e parabenizar a nossa tropa por isso, e os outros órgãos que colaboraram conosco também, exemplo das guardas municipais. A gente conseguiu atuar de maneira com a maior capilaridade. Das 11 cidades, houveram festas públicas em 6. Em 5, no dia 31, e com as festas do dia 1, mais 6. Mas se considerar também a questão das posses, em todas tiveram, todas as 11. E em todas elas, a gente teve uma guarnição acompanhando. Nas festas propriamente ditas, que eu falei agora há pouco, a gente teve um reforço de policiamento. Ora, uma guarnição extra, ora um policiamento extra a pé, ora as guarnições de força tática empenhadas. E a gente conseguiu, graças a Deus, graças à colaboração da população, que essas festividades ocorressem sem também nenhum registro de nenhum crime nenhum crime patrimonial violento e nenhum crime letal, ou seja, sem nenhuma morte, sem nenhuma lesão corporal, uma tentativa de homicídio, alguma coisa desse tipo. E já tocando nesse ponto, falando na questão de retrospectiva, um mês também muito sensível para a gente e que gerou uma demanda extraordinária de verdade, foi o mês de junho. Foram muitos eventos. Contabilizamos algo em torno de 50 eventos em 30 dias. Aí, não, mas só tem 30 dias, como é que tem? Não, porque realmente teve dia de ter 4, 5 festas no mesmo dia, né? E aí a gente recebeu um reforço, graças ao apoio do Comando Geral, que veio de João Pessoa. A gente recebeu o reforço das forças regionais, Rotan, COA, que é a questão dos drones, o patrulhamento. A gente recebeu o reforço do policiamento ambiental, cavalaria, tivemos alguns dias de cavalaria na festa na cidade de Bananeiras. A gente teve também policiamento ambiental, Rotan, CPTAM, batalhão de trânsito também nos auxiliou bastante. Praticamente todas as modalidades de policiamento estiveram aqui, sobretudo próximo ao período junino, mas em outros momentos também. E tivemos um empenho muito incisivo da nossa tropa nesse período. O pessoal trabalhou bastante. Note que muitas vezes teve dias mesmo que o policiamento ele começou, por exemplo, com Borborema à tarde, aí já emendava com a festa de Bananeiras, e até o outro dia, no outro dia estava de novo, e já saindo do policiamento da festa já ia para a viatura e por aí vai. Mas graças a Deus não tivemos também nenhum incidente nesses eventos, ocorreram de maneira tranquila, ordeira.
E a gente pretende realmente que com essas parcerias, as guardas municipais e os outros órgãos, a gente avance sempre no sentido de garantir para a população uma melhor prestação de serviço. Essa é a nossa meta, né? Sempre avançar, sempre desenvolver mais, sempre, se a gente foi segundo lugar no estado, que a gente no próximo ano, esse ano agora 2025, se Deus quiser, nós alcancemos o primeiro lugar e por aí vai. Por falta de esforço, não será, né? Aliás, por falta de esforço, nosso empenho será realmente nesse sentido. Caso a gente não consiga, mas por falta de esforço não vai ser. E aí, justamente com o começo do ano, o senhor agora falava, justamente vem Bananeiras, vem do Aninês. Como é que já tem sido já preparado um plano justamente para esses eventos que vem aí na sequência? Já. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu já me reunia hoje à tarde mesmo. Hoje de manhã eu tive uma reunião administrativa interna. À tarde, reunião com setor de planejamento da companhia, o pessoal que faz escala, já reuni com assessoria de prefeitura, já com comandante de Araruna. Então foi o dia praticamente todo sem parar nesse diálogo, a fim de construir uma estratégia de emprego para que a gente possa ter esse melhor atendimento da população, né? Sempre aliando a logística, a questão dos recursos humanos, um bom atendimento à tropa e também a população como um ponto fundamental, primordial nessa nossa prestação de serviço. Em 2025, além dessas ações todas, tem assim algo a mais que o senhor diz assim, essas são uma das minhas prioridades para 2005 aqui na companhia para implantar? Os planos são muitos, né? A gente recebeu uma demanda agora, recente, sobre a criação de um NUFAP nas unidades. É um sonho que a gente vai correr atrás, realmente. Enquanto eu estiver aqui na condição de comandante da unidade, da criação do NUFAP, Núcleo de Formação, aqui na região, para não só avançar nas capacitações da nossa tropa, mas, quiçá, num futuro breve, a gente possa ter um curso de formação de soldados na nossa área, certo? Para que a gente tenha, para que a população da região, ao fazer o concurso da PM, possa se formar próximo à sua residência, para que se crie um vínculo com a nossa região, certo? Para que essa população, para que essa turma, para que a população veja, por exemplo, aquela tropa correndo, treinando, fazendo suas capacitações, seu aprimoramento técnico profissional, físico na região, entendeu? Para que você veja seu vizinho, seu amigo, e que crie esse vínculo para quando se formar, dizer assim, não, eu quero continuar trabalhando aqui para sempre, até o término da minha carreira e por aí vai. Isso faz com que seja agregado um valor a mais à região e até a própria unidade, porque a unidade ela acaba se tornando mais viva, né? Ela acaba renovando as forças com a turma nova que vai chegando, vai criando, construindo doutrina dentro do próprio ambiente, e isso é um avanço sem precedentes em termos qualitativos para a nossa área. Então, eu acho que isso seria um dos pontos, né? Outro ponto, em face de uma parceria com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, sobretudo de Bananeiras, especificamente de Bananeiras, no momento anterior à minha gestão, foi adquirido algumas bicicletas. E de maneira recente, nos próximos dias, a gente vai ter uma capacitação da nossa tropa para que a gente tenha a implementação do ciclopatrulhamento na nossa região, né? O ciclopatrulhamento, ele tem uma peculiaridade. É um patrulhamento de mais proximidade com a população. Como
como eles vão estar circulando em bicicletas, e eles acabam tendo um olhar um pouco mais detido. Eles vão ser direcionados para pontos turísticos e também para áreas comerciais da nossa região. Então, isso deve, de alguma maneira, contribuir ainda mais para a sensação de segurança da população. Algumas outras estratégias e ações estão sendo pensadas no sentido de fazer avançar um pouco mais a nossa companhia independente, no sentido de, quiçá também, nos próximos anos, ela se eleve à condição de batalhão, que isso também seria um ponto fundamental, primordial para a região, né? Acaba dando uma certa notoriedade à área e, sobretudo, em termos estruturais. Nesse ano também que findou, já tocando nesse ponto estrutural, nós fizemos uma breve reforma na questão estrutural da companhia. Gostaria de agradecer a alguns policiais que trabalharam, inclusive pegando a mão na massa, literalmente. Agradecer ao Comando Geral, à Diretoria de Finanças da nossa PM, que nos auxiliou no sentido de reformularmos a questão elétrica da companhia toda, e aproveitamos também, fizemos algumas breves reformas em caráter estrutural, no sentido de hoje a gente ter, por exemplo, sala de reunião, de algumas salas a mais, para que a gente possa melhor atender a população, né? Poder recepcionar melhor as pessoas, ter uma segurança estrutural interna um pouco melhor, para que a gente possa desenvolver nossas atividades cada vez melhor, né? Importante, deixa eu aqui mais uma participação, tem mais um recadinho aí também, Frank, vamos lá. Tem sim, o Michel Silva, ele fala que é isso aí, Major, parabéns. Michel é uma pessoa excepcional da Guarda Municipal do Dom Inês e é um vocacionado, né? Ele igualmente tantos outros que a gente tem por aí, é um pessoal que vibra mesmo e que dá o sangue na sua prestação de serviço, no seu mister, no sentido de buscar, de alguma maneira, contribuir para a comunidade. Quando eu falo de vocacionado, é interessante que, assim, diferente de algumas outras profissões, quem lida com segurança pública sabe que em muitas intervenções algum lado não vai gostar. Quem danado gosta de ser preso? Me diga aí. Dificilmente alguém vai chamar para tomar um café, alguma coisa. É muito mais para resolver problema, principalmente problema dos outros, né? Que acaba se tornando nosso por conta da nossa profissão, que a gente acaba tendo que intervir. Mas quem veste a camisa mesmo, quem é um vocacionado, quem tem essa farda como uma segunda pele, pode-se assim dizer, ele se sente bem pela própria prestação de serviço que está realizando. Ele não precisa que uma pessoa chegue para você e diga assim, nossa, parabéns. Não. Quando ele chega e consegue recuperar um bem que foi subtraído de alguém, consegue evitar um assalto, alguma coisa, enfim, é um sentimento é indescritível, na verdade. É um sentimento no sentido de dizer assim, poxa, eu hoje fiz a diferença na vida de alguém. É algo que você não tem. E Michel, pelo que eu observo, ele é um desses vocacionados. Igualmente vários outros que tem aí na nossa tropa também. Que o pessoal realmente vibra quando consegue. Eu me lembro de maneira recente, um roubo de moto que teve entre Serraria e Pilões, que a moto foi recuperada em Serraria. Quando o pessoal conseguiu fechar o cerco, infelizmente o cara estava próximo à área de mata, conseguiu fugir, não foi possível identificar, já era tarde da noite, não foi possível prender, mas a moto foi recuperada. E eu via no olhar do pessoal aquele sentimento de satisfação, de tipo assim, poxa, meu serviço hoje valeu a pena, hoje a gente conseguiu um êxito. E de igual maneira, quando o pessoal não consegue êxito numa diligência, a gente nota
no olhar do pessoal, aquela vontade de conseguir faltou algo. E aquele olhar também de tristeza. Poxa, que droga, não conseguimos. Mas é algo que a gente realmente tira o chapéu e parabeniza, algo que realmente precisa ser valorizado de nossa parte, que for possível no sentido de valorizar isso. É importante, porque são esses abnegados que fazem realmente a diferença na nossa instituição e fazem a diferença para a sociedade, com certeza. Major, eu sei que o seu tempo é muito corrido e muitas ações, mas eu vou tomar só mais um pouquinho do seu tempo para lhe perguntar, aproveitar a sua própria fala. O que é que o senhor diria para os vocacionados que ficaram com vontade de vestir essa segunda pele? Sim, os que fizeram tem vontade concurso hoje de entrar, dizer assim, fazer um concurso e quer entrar na PM. O que o senhor diria para esses jovens ou pessoas que têm vontade hoje em casa de ser aí justamente um desses também que o senhor disse aí, vocacionados? Persista no seu sonho. Essa é a palavra certa. Nada vem por acaso. Nada cai por acaso em nossas mãos. Muitas vezes, a gente não consegue num primeiro momento. Mas se eu tenho aquilo no coração, se eu tenho aquela vontade, eu tenho que persistir. E ao persistir, e ao conseguir, e ao conquistar, saiba dar valor a toda aquela batalha, a toda aquela luta. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas tropeçam e desistem na primeira dificuldade. Então é sinal que você realmente não queria. Alguns outros conseguem, mas ao conseguir, logo se desestimulam, ou se entristecem, ou tipo, consegui, agora tô nem aí. Esses realmente não merecem vestir a farda. Esses realmente não queriam realmente. Mas, se você tem aquilo no fundo do seu coração, persista e faça valer todo o seu esforço, com atitudes, com comprometimento, com dedicação, porque sua atuação vai fazer a diferença na sua vida e na vida de todas as pessoas que o cercam e de todas as outras pessoas que não conhecemos o nome, que não sabemos o endereço, mas que irão ser afetadas pelo seu empenho e sua dedicação de maneira positiva. Então, faça valer a pena. Acho que essa é a fase, a palavra primordial. Confesso que eu, num primeiro momento, não era um desses. Confesso que eu, ao ingressar na corporação, ingressei com uma perspectiva. E que, num dado momento, eu até estranhei um pouco a rotina, o que eu observava como civil, a visão que eu tinha. Só que o dia a dia, as circunstâncias, me fizeram pensar diferente. Hoje eu trabalho muito mais do que minha carga horária de escala. Muito mais do que o horário que eu sou escalado, né? Mas por que eu faço isso? Porque eu gosto. Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto de ver o resultado do que eu faço. Eu fico extremamente incomodado quando eu não atinjo determinado resultado que eu almejo. Então, se eu não conseguir atingir, eu vou catucar, eu vou me esforçar até atingir de alguma maneira, né? Se tiver tendo um problema num determinado lugar, enquanto a gente não resolver, enquanto a gente não chegar até aquele resultado, a gente vai tentar fazer o possível e o impossível do que tiver disponível, do que a gente puder fazer, além do que a gente puder fazer, para que a gente atinja esse resultado. Porque para mim é motivo de satisfação, como por exemplo, chegar no dia de hoje e dizer: a gente conseguiu atingir índice tal, a gente conseguiu atingir tal condição, superando nossas expectativas, conseguimos arrecadar o dobro de alimentos do ano passado,
conseguimos atingir uma redução de homicídio que foi a primeira do estado, em termos percentuais. Conseguimos ter a segunda menor incidência de homicídio do estado. Isso para mim não tem preço, certo? E para mim é motivo de grande felicidade, é motivo de regozijo, é motivo de agradecer, parabenizar. Por isso que todas as minhas falas eu faço questão de enaltecer nossa tropa, porque eu tenho plena consciência que eu sozinho não conseguiria esse resultado. Na verdade, eu sou apenas o menor dessa história toda. O gigante dessa coisa toda é a nossa tropa, é as instituições, é os senhores, é a comunidade que nos auxiliam, que atuam de maneira conjunta, que tem se empenhado para a formulação desse resultado. Então, esses resultados praticamente não é o resultado de A, de B, de C, é de toda uma comunidade. Isso a gente tem que... Isso não tem preço. Essa é a maior felicidade que a gente pode ter. Não precisa de ninguém dizer assim, eita, poxa, tal. Não. Esse resultado por si só é a grande satisfação que a gente tem em nosso trabalho. Não só eu, mas todos os outros policiais que fazem parte dessa companhia, todos os outros guardas municipais, outros órgãos. Isso aí é o que faz a diferença na nossa vida e faz com que a cada dia mais busquemos melhorar e aprimorar aquilo ali. Então, para quem num primeiro momento, hoje eu sigo a outra linha. Eu realmente eu gosto do que faço. Quando eu estou em casa, em tese, eu não tenho o que fazer, ou eu estou estudando alguma coisa para fazer, ou eu estou inventando alguma coisa para catucar aqui, seja na parte administrativa, na parte de gestão, na parte operacional. Estou conversando com os oficiais que estão de serviço, estou conversando com algumas pessoas, no sentido de buscar sempre coisas novas para que a gente avance. A gente precisa sempre avançar, né? Importante mesmo. Major, deixa o espaço aberto. Algo mais que eu queira acrescentar, fica à vontade, né? Vamos lá, Fran. Tem mais uma pergunta aqui. O nosso amigo Alexandre, lá, motorista do SAMU aqui de Arara, ele pergunta para o Major se ele acha que dentro de 5 anos irá ter concurso para PM novamente aqui na Paraíba. Aí tá surgindo os vocacionados, hein? Bom. E ele está dizendo que está lá assistindo a live lá no SAMU, lá, trabalhando e está acompanhando a gente. Eu não posso dizer com exatidão, né? A gente faz algumas conjecturas. Eu suponho que sim. Essa questão da renovação da tropa, essa questão do aumento do efetivo, tem sido uma tendência, eu digo que quase que em nível nacional, né? Então, eu considero que se o Alexandre tem interesse, igualmente tantos outros, que continue, que persista, certo? Que, com certeza, num dado momento, vai dar certo. Ele também está agradecendo aqui também, porque ele fala que toda vez que é solicitado o apoio da PM, quando tem uma ocorrência de surto ou de ocorrência de risco, a PM sempre está ajudando eles aí, ele está agradecendo aí pelo apoio da PM. Nós que agradecemos. E assim, não só ele, mas todos os outros que fizeram as participações, o pessoal da guarda, o pessoal que tem nos acompanhado. Aproveitar, saudar minha esposa que está assistindo também. E todos os policiais da 7ª CPM, todos os ouvintes aí em caráter geral, que não posso dizer assim, é muito satisfatório ouvir essas palavras, e isso para mim, na condição de comandante, para mim não tem preço. Eu sei que a condição de comandante é uma condição passageira, mas para mim não tem motivo de maior felicidade do que num dado momento que eu sair daqui, eu olhar e ver que essa CIPM, que esse batalhão está cada vez mais evoluindo. Esse é meu anseio, porque meus pais, meus filhos, meu irmão e outras pessoas mais queridas minhas frequentam essa região. Então, eu quero realmente que eles
que eu também, quando vier visitar aqui seja um ambiente tranquilo, ordeiro, seguro, que a gente possa frequentar e olhar e ver que todo o esforço que num dado momento nós fizemos valeu a pena e que outras pessoas também deram seguimento àquilo ali e a coisa vai avançando. Isso não tem preço. Tem mais um recado aí, Frank? Vamos lá. Tem mais um recadinho aqui, bicho. Vamos lá, aqui, deixa eu abrir. O André Lemos. Parabéns, Major. Obrigado pelo apoio. As guardas municipais, em especial da nossa cidade, Dona Inês. Padrão. O pessoal do Inês participando bem. É diferenciado. E aí, Major, eu aproveitar aqui, né, Frank, aproveitar. A segunda passagem do senhor, elevação de patente. Graças Será a que Deus. na terceira vamos ter mais uma elevação? Futuro a Deus pertence, né? Quem me dera, mas assim, eu na missa de corpo presente eu conversei já isso com algumas pessoas. Eu agradeço a Deus, agradeço a meus comandantes, meus comandados, a meus amigos, aos meus familiares. Eu confesso de todo o coração que quando eu ingressei na PM, eu não imaginava estar onde eu estou hoje. Parece até, como é que posso dizer assim, parece que eu estou esnobando, mas não é isso não. Porque realmente eu não me via na condição que eu estou hoje. Eu não guardava expectativa de que eu ia atingir inclusive essa patente. Mas eu agradeço a Deus e agradeço a todas essas pessoas que participaram da minha vida, que colaboraram todo esse caminho, todo esse percurso. Não foram só momentos de felicidade, tiveram muitas dificuldades, muitas, de todo tipo de ocorrência que você puder imaginar, eu já participei. Toda. Até quando eu pensei assim, rapaz, não tem mal o que acontecer, aconteceu. Uma certa vez, a gente passou numa ocorrência X, num negócio lá, aí torou o cano de distribuição de combustível, de fato, debaixo do carro. Isso não está relacionado à manutenção, não está relacionado à condição de viatura, não. Está relacionado a coisa do acaso. Acontecimentos, né? Acontecimento. Torou e a viatura pegou fogo. A gente estava com a gente dentro. Quando eu vi a viatura pegando fogo, a gente dentro assim, falei, pronto, agora não tem mal o que acontecer mais não. Agora... Faltava mais nada. Faltava mais nada, Mas, assim, cada dia é um aprendizado. E a gente observa isso. Não é fácil lidar com pessoas, e eu estou falando não só de público interno, mas público externo também. Mas todas as dificuldades, de alguma maneira, somam e vêm colaborando para que a cada dia a gente aprenda, a gente aprimore. Eu agradeço veementemente, novamente, ao apoio da nossa tropa. É uma tropa muito aguerrida. A tropa aqui da região, em que pese há muito tempo atrás a gente escutar histórias um pouco malfadadas, mas hoje eu digo com absoluta certeza que os homens e mulheres que hoje trabalham na nossa região são realmente abnegados, são heróis. Muitas vezes tem muitas ocorrências que a gente vai, que até o ambiente é de um número exacerbado de pessoas, sei lá, até 2 policiais às vezes chegam num ambiente tem 10, e os caras vão lá e resolvem a ocorrência, conversa com um, conversa com o outro, prende quem tiver de prender, entendeu? O pessoal tem se empenhado, dedicado, e assim, é motivo pra gente de grande satisfação, realmente. A nossa área é uma área muito extensa, veja só que é uma área que faz fronteira com outro estado, fronteira com o Rio Grande do Norte, com várias cidades do Rio Grande do Norte, zona rural gigante mesmo. E aí eu não estou falando só de Arara não, estou falando da região como um todo. São 11 cidades, não é isso? São 11 cidades, entendeu? E mesmo assim, chegar no final de 2024 com os resultados que aconteceram é algo fenomenal, de verdade, As respostas que foram dadas, esse apoio da Polícia Civil, essa atuação da Polícia Civil na nossa área também destacada, do Bombeiro também, eu acompanho o serviço, sou muito amigo do comandante do Bombeiro, Major Martins,
a atuação deles em algumas queimadas, algumas ações, foi e é fundamental. A própria Polícia Penal também, as guardas municipais, conselheiros tutelares, o Ministério Público, Poder Judiciário, sempre muito protagonista aqui na região, no sentido de ter uma linha coerente para garantir a segurança da população. Essas questões não têm preço. E a população observe isso e colabore cada vez mais, porque essa colaboração vai voltar para a população em termos de sensação de segurança, termos de segurança, e isso é fundamental. Major, mais uma vez eu quero agradecer. Obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite. Cada vez que o senhor vem aqui, a gente aprende coisas novas e admira mais o trabalho do policial. Como o senhor disse, muitas vezes a população tem uma visão diferente. E às vezes a gente vê de um jeito e a gente passa a conhecer mais o trabalho, passa a ver a dedicação que vocês têm, apesar de ser um cidadão que tem a sua vida própria, tem tudo, mas começa a se preocupar antes com a vida. E muitas vezes, como o senhor mesmo falou, mesmo nos momentos de folga, deixa de viver sua vida para cuidar do bem-estar da vida dos outros. Então, só tenho que parabenizar a todos, em nome do senhor, parabenizar todos os policiais pelo trabalho, que serve de admiração, importante demais. E aí, quando eu falei da inspiração, porque já teve alguns jovens que, da outra participação que o senhor veio aqui, e o pessoal começou a falar: já pensou eu fazer o curso, me tornar também um policial, poder agir na minha região, poder trazer a segurança, ver esse trabalho? Isso serve de inspiração e é muito bom quando a gente vê alguns jovens assim se expressando dessa forma, né? Trazendo de um jeito diferente. Então, por isso que eu fiz aquela pergunta, porque muitos jovens que estão me assistindo, que assistiram da outra vez, comentaram comigo: muito importante você ter trazido a participação. Naquela época ainda não era o major. Então, por isso que eu perguntei, cada vez a evolução da patente, isso, parabenizar pela sua dedicação, pelo seu trabalho. Se o senhor está alcançando esse patamar, é justamente pela sua dedicação, pelo seu esforço, e não só em tratar como um major, mas como um amigo de toda a tropa. Isso que é importante, porque é um grupo que trabalha aí, uma equipe muito importante, e que sirva de inspiração, essa sua dedicação para muitos jovens, para que, vamos dizer assim, quando o senhor disser, me aposentei, mas eu deixei pessoas seguindo o meu legado, continuando esse grande trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço demais a vocês. Esse apoio, esse espaço é fundamental. Tudo aquilo que a gente falou só tem sentido naquilo, quando a gente tem um espaço como esse para realmente mostrar, conversar, para trazer visões diferentes. E, assim, não tem preço. Já que foi tocado nesse assunto, vou tocar veementemente. Aqueles que se sentirem tocados ou vocacionados para a nossa profissão, se quiserem, podem dialogar conosco, podem nos procurar, não só na CPM, nas redes sociais, podem conversar, o que a gente puder colaborar, tirar dúvidas, contribuir de alguma maneira, a gente está à disposição, porque realmente a gente precisa, a nossa instituição precisa realmente de vocacionados. Esses vocacionados é que vão fazer a diferença, fazem a diferença hoje e vão fazer a diferença no futuro, certo? E nosso sincero agradecimento. Você, Frank, não tem preço. Estou sinceramente extremamente lisonjeado e muito, muito agradecido. Eu que agradeço em nome de Frank aqui, e deixamos o espaço sempre aberto. Aqui, a hora que o senhor disser assim, quero participar, está aqui sempre aberto, porque é muito bom, muito conhecimento que a gente acaba aprendendo com o senhor. Eu vou dizer aqui que eu aprendi praticamente muita coisa que eu não sabia. Eu era um analfabeto, vou dizer a verdade, eu era um analfabeto na questão da segurança pública. E com o senhor eu tenho aprendido muita coisa. Parabéns mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa coisa. O homem é modesto, modesto. Muito obrigado. Frank, mais uma vez, muito obrigado aí. Toda a parceria, todo o apoio aí. Começamos o ano muito bem, né, Frank? Isso mesmo. E começamos e já estamos indo para 2 anos de podcast. 2 anos, né? Em março. Amém. Então vamos para mais uma patente também, viu? Vamos fazer igual o Major. Cada vez que a gente vai um ano, a gente vai subir uma patentezinha a mais. Vamos tentar cada vez melhorar, trazer mais conhecimento para a nossa população e trazer, claro, como a gente disse, sempre pessoas importantes que possam contribuir para a formação da nossa sociedade, né? Muito obrigado, muito obrigado. Agradecer a vocês, obrigado Major, obrigado a todos que estavam assistindo, mandar um abração enorme para o pessoal
da companhia que está lá, com certeza também. E a todos, pessoal, que vocês trabalhem, continuem essa rotina, porque a gente tem visto que a nossa sociedade tem melhorado muito, tem trazido segurança para a gente. O cidadão pode hoje ter mais um sossego, porque sabemos que tem grandes pessoas lutando pela nossa segurança. Muito obrigado, fico extremamente lisonjeado e parabenizo novamente que esse podcast ele perdure aí por muito tempo, muitos anos na verdade, né? Que evolua, porque realmente merece e tem desempenhado um papel fundamental para a cidade, não só de Arara, mas toda a região, né? Que acompanha, né? Muito obrigado aí e parabéns também. Obrigado mesmo. Gente, que Deus abençoe vocês, muito obrigado. Posso adiantar aqui, a semana que vem a gente já tem um convidado, né, Frank? Atenção, Pilões, convidado aí, semana que vem é da cidade de Pilões, eu vou dizer não, acompanhe nossas redes sociais, que você vai ver quem é o convidado na próxima semana, tá certo? Grande abraço, eu digo a vocês, Deus não me levou em 2024, se ele não me levar em 2025, eu volto semana que vem com mais um podcast. Grande abraço.